Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Mas eu trouxe uma palavra e o título, o tema da nossa mensagem é 2020/2021, ok? Eu vou falar de 2021, mas eu vou falar um pouco de 2020. Ano do alvoroço, vírgula, será? Você sabe que teu pastor, ele não permite uma coisa na passagem de ano. Então já cutuca a pessoa que está ao teu lado, diz o seguinte, ó, hoje à noite, quando der meia-noite, você não me invente de cantar aquela musiquinha. Adeus, ano velho. Meu irmão, isso não é para você. Nós olhamos para 2020 com gratidão. Nada de ufa, que bom que acabou. Não, meu irmão, graças a Deus, estamos em pé. E olhamos para 2021 com expectativa. Expectativa. E essa palavra eu quero compartilhar com você, o ano do alvoroço. Quero falar sobre amor, quero falar sobre fé. Eu gostaria que você recebesse em seu coração. E assentado como você está, quero orar com você nessa hora. Pai Celestial, uma vez mais, obrigado. Pelo privilégio de estarmos aqui, entre irmãos e irmãs, diante, Pai, da Tua palavra. Senhor Jesus, na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque absolutamente nada nos faltou esse ano. E nada vai faltar esse ano, porque o Senhor já há muito tempo nos prometeu isso. E a cada ano que passa nós percebemos, e esse ano que passou percebemos isso de uma forma muito mais concreta. Pai, desde já eu declaro sobre cada um aqui, cada um que nos acompanha nesse culto, a palavra de paz e a palavra de fé para esse novo ano que começa. Pai, todo aquele que ainda está inseguro, ainda está agitado, inquieto por qualquer razão, eu ministro sobre essa vida a palavra de paz e de quietude em nome de Jesus. E toda palavra de derrota lançada sobre as nossas vidas, eu quebro, eu anulo isso nessa hora em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Conseguimos as luzes aqui, não deu boa ainda? Não? Nem essas aqui talvez? Beleza, vamos tentando aí, vocês vão perceber se conseguir. O ano do alvoroço. Amados, a palavra alvoroço, quando você dá uma olhadinha no dicionário, a palavra alvoroço, ela significa agitação, alteração de ânimo, inquietação e sobressalto. Isso significa a palavra alvoroço, uma agitação de ânimo. Bom, se nós olharmos para 2020, nós podemos perceber essas características em alguns dias desse ano, não é assim? Talvez lá no seu comércio, no seu trabalho, na sua casa, né? Quantos pais, né, não sabiam que sobreviveriam aos filhos em casa o ano todo? Né? Você não achou que seria capaz. E com certeza isso mexeu com o teu ânimo, em vários momentos. O ano de alvoroço. Mas a palavra alvoroço não significa apenas esse tipo de inquietação e de mudança de ânimo. A palavra alvoroço também significa manifestação de alegria e manifestação de entusiasmo. Você sabia disso? E hoje à noite nós vamos perceber um pouco como realmente foi esse nosso ano de 2020. Como realmente foi esse ano para a sua, para a minha vida, para nós como igreja. É interessante, amados, que gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos no capítulo 17. Atos no capítulo 17, você pode abrir por gentileza, a partir do versículo 6. Nós temos um registro muito importante e eu me lembro que essa palavra foi que Deus me deu quando nós chegamos aqui em São José dos Pinhais, agora há quase 9 anos atrás. Atos capítulo 17, o versículo 6. Dê uma olhadinha o que diz esse texto. A Bíblia diz assim: não os achando, porém, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que têm alvoroçado o mundo também chegaram até aqui. A palavra alvoroço significa agitação, mudança de ânimo, mas também significa manifestação de entusiasmo e de alegria.
O ano de 2020, com certeza, ficará marcado na nossa memória. Mas eu gostaria que você começasse a perceber o quanto Deus interveio na sua casa e na sua vida. O quanto Deus fez, o quanto Deus agiu, o quanto Deus livrou, consolou, mostrou coisas novas. É interessante, amados, que esse texto, ele se refere a Paulo e Silas. O livro de Atos, ele fala da história da igreja, que estava começando, os milagres estavam acontecendo através dos apóstolos. Paulo tem o seu encontro com o Senhor, ele tem toda aquela experiência de conversão dele. Antes ele perseguia cristãos, matava cristãos, agora ele pregava para que as pessoas se tornassem cristãs. E Paulo, ele vai de cidade em cidade, vai num lugar e vai no outro, vai numa sinagoga, vai em outra cidade. Em alguns lugares é recebido com pedras, em outros lugares ele é recebido com atenção. E aqui, nesse momento, Paulo está em uma cidade chamada Tessalônica. E algumas pessoas mal intencionadas alvoroçaram o povo. Se você der uma olhadinha em Atos, vamos ler a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. Esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos piedosos, e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, cheios de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos e desocupados, e ajuntando o povo, tumultuaram a cidade, e invadindo a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Não os achando, porém, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: e estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason recebeu em casa. Todos estes agem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei. A Bíblia diz no versículo 8, revoltaram a multidão, alvoroçaram a multidão, e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. A Bíblia diz, tendo porém recebido fiança de Jason, os demais os soltaram. Amados, olha que interessante como esses dias bíblicos se repetem hoje. Quando você vê esse quadro que eu falei ali na Argentina, que para mim expressa o cúmulo da perversidade humana, diabólica, né? Uma multidão, uma horda de desocupados, uma horda de endiabrados, uma horda de imbecis, desculpe usar essa palavra, mas são pessoas absolutamente alienadas da verdade, egoístas, amantes de si mesmo, celebram, comemoram como se fosse a vitória de um time, que agora eles podem legalmente assassinar bebês. E tumultuam, alvoroçam a cidade toda. E essas notícias chegam até nós. E você que é de Jesus, isso te inquieta. Porque a Bíblia condena isso veementemente. E aí você começa a ter notícias que um ovinho de tartaruga é mais protegido pela lei dos homens do que um bebezinho de 13, 14 semanas na barriga da sua mãe. É um tipo de alvoroço e aquilo agita. E os homens naqueles dias, eles se levantaram contra o Evangelho. Se levantaram contra a pregação do Evangelho. E acusaram Paulo e Silas de eles sim alvoroçarem o mundo. Mas veja que interessante a diferença. E isso é muito importante nós vermos para os próximos anos. Do alvoroço causado pelo homem e do alvoroço causado pelo Evangelho. Há uma diferença e é muito importante nós sabermos, é muito importante nós percebermos isso para os próximos anos. Meu irmão, esse ano foi um ano de alvoroço em muitas coisas, de agitação. E os próximos anos haverá muito tipo de alvoroço. Algumas coisas que nós achávamos que estavam estabelecidas não estão. É óbvio, né, que
Deus não muda. Muitas coisas mudaram, mas Deus não muda. Mas para você e para mim, muitas coisas mudaram. É interessante nós vermos, amados, que o alvoroço do Evangelho, ele traz paz. A Bíblia diz em Atos 17, no versículo 2, Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutia com eles sobre as Escrituras. O alvoroço do Evangelho, ele sempre coloca a palavra de Deus no centro. Perceba isso. Não vale a pena entrar em discussão e briga por outro motivo, a não ser colocando a palavra de Deus no centro de todas as coisas. Nesses dias temos orado com tantas pessoas que têm passado pelo Covid, ainda hoje, orando com uma família, e a pessoa me perguntou: pastor, mas como que a gente ora? Eu oro para Deus, eu oro para Jesus, para quem que eu oro? E eu peguei a palavra de Deus e pude ministrar na vida dela. Ela falou: mas eu não sei falar essas palavras bonitas. Mas você não precisa. Esse alvoroço que aconteceu na família de vocês é para vocês perceberem que Deus é real e que Ele responde a oração. E oração que é feita como uma criança. O alvoroço do Evangelho, meu irmão, ele põe a palavra de Deus no centro. 2021, coloque isso na sua cabeça, no seu coração. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus no centro da tua vida, das tuas decisões. Priorize a palavra de Deus. É interessante que o alvoroço do Evangelho, além de pregar a palavra, o versículo 3 diz que ele expõe Cristo. A Bíblia diz, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. Esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. O alvoroço do Evangelho, meu irmão, o alvoroço da paz, ele anuncia Cristo. Meu irmão, 2021 em diante, comece a perceber um alvoroço que é produzido à sua volta, porque Cristo é pregado por você. Estou vendo as pessoas entrar, tem algumas cadeiras aqui. Alan, talvez só leve eles ali até ali no fundo ali. Se eu pedir, talvez o grupo de serviço ajudar a achar um lugar para os irmãos ali. Glória a Deus. O alvoroço do Evangelho, ele coloca Cristo no centro, a palavra de Deus no centro e Cristo no centro. Amados, esse tipo de alvoroço, o alvoroço do Evangelho, no versículo 4 nos diz que leva as pessoas a crerem em Jesus. Eu falava isso para uma família: olha, essa situação que vocês estão passando é uma situação que vai transformar a vida de vocês, vai levar vocês a crerem em Jesus. Em contrapartida, o alvoroço dos homens, meus irmãos, o versículo 5 nos diz que ele é motivado, ele é movido por inveja. Onde você vê pessoas agitadas por inveja, meu irmão, fuja disso. Não participe disso. O alvoroço dos homens, a inquietação, a Bíblia nos mostra, no versículo 6 também, é o tipo de alvoroço que ajunta homens perversos e vadios. Olha o que a Bíblia diz. Como que você classifica, meu irmão? E falo tranquilamente, aquelas pessoas que comemoraram a lei que permite matar bebês na Argentina ontem. Você viu as imagens? Perversos e vadios. Não são outra coisa. Não participe desse tipo de alvoroço, meu irmão. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Ah, mas eu não vou participar disso. Mas não participe nem no teu trabalho da conversa de perversos e vadios. Na tua casa, não participe. Você está lá no teu trabalho, feliz, chega alguém, começa a reclamar do chefe, reclamar do salário, reclamar do governo. Não participe desse tipo de alvoroço. Participe do alvoroço que põe a Bíblia no centro, que põe Cristo no centro e que leva as pessoas a crerem em Jesus. Esse é o alvoroço que nós participamos. É esse o alvoroço. É interessante que a Bíblia diz que o alvoroço dos homens, o alvoroço do ser humano, ele acusa com mentiras. Bom, nós brasileiros, esses últimos 5 anos, acho que ficamos assim enojados de tantas mentiras, não é verdade? Pois saiba que virá mais.
Porque é um tipo de alvoroço que acusa os outros com mentiras. Isso está também no versículo 6. Aqueles homens acusaram Paulo e Silas com mentiras. Meu irmão, saia desse lugar. É um tipo de alvoroço que tenta entrar na tua casa também, desde a mais tenra idade. Não entre nesse tipo de alvoroço. Fale a verdade, confie na verdade. É interessante, amados, que existe também o alvoroço da lei e o alvoroço da graça. O alvoroço da lei, ele prega a conquista pelo mérito. É um alvoroço que a lei produz. E muitas vezes ele tenta brotar no nosso meio. A conquista pelo esforço. A conquista pelo mérito. Eu vou fazer Deus gostar de mim. Mas nem que eu tenha que ir de joelho até Aparecida, algum lugar longe. Não, meu irmão. O alvoroço da graça é diferente. O alvoroço da graça, sabe o que ele diz? Já está consumado. Já está feito. E aí você compara um alvoroço com outro. Mas esse alvoroço é mais gostoso. Pois é o alvoroço que produz alegria. Já está consumado. Os seus pecados já estão perdoados. Jesus já ama você. Meu irmão, isso precisa ser a nossa principal mensagem. Ele já te ama. Outro dia um pastor estava em dúvida se Deus o amava. Um pastor estava em dúvida. Será que Deus me ama? Eu acho que Deus ama mais o outro pastor. Já está consumado. E quando Jesus disse isso lá na cruz do Calvário, tinha você em mente também. Já está, o preço já está pago por você. Você não deve mais nada. O alvoroço da lei, ele te ensina a se considerar melhor do que o próximo. O alvoroço da lei faz isso. Faz um querer ser maior do que o outro. Eu sou melhor, eu tenho uma revelação maior que você. Eu é que sei fazer igreja. Eu é que sei fazer negócio. Esse é o alvoroço da lei. Tenta colocar um homem acima do outro. Mas o alvoroço da graça é diferente. O alvoroço da graça, eu já parto do princípio que eu considero você superior a mim. Amados, e a leveza que isso traz é inimaginável. O alvoroço da lei. E você já ouviu essas frases? Abre aspas. Você vai ter que pagar até o último centavo. Alvoroço da lei. Isso as pessoas gostam de aplicar umas às outras. Você já viu crente que tem dificuldade de pagar uma pizza para o irmão? Você já viu crente que não consegue aceitar que o irmão pegou um dinheiro dele e não devolveu? Ah, não, mas está errado. Pois é. O alvoroço da graça, ele diz, você já está perdoado. Que tal uma boa dose de perdoar os seus irmãos como a graça ensina? Que tal uma boa dose disso em 2021? Que tal aquela boa dose de chegar para o teu irmão, fulano, lembra aquele cafezinho que você ficou de me pagar, não me pagou? Está perdoado, eu quero pagar um café para você. O alvoroço da graça é diferente, meu irmão. Ele confronta os nossos valores e que na verdade são valores humanos, terrenos e da lei, que eu tenho que ganhar a qualquer custo. Aonde isso está na Bíblia? Temos facilidade de perdoar o Silvio Santos, porque você comprou lá o carnê da Tamacavia, 38 anos e nunca ganhou um Fusca lá. E você tem facilidade de perdoar o Silvio Santos, mas ai do teu irmão, se ele sentar na tua cadeira na igreja. Meu irmão, o alvoroço da graça, ele me confronta com essa verdade. Perdoar. Facilitar a vida do meu irmão. O alvoroço da graça, meu irmão, simplesmente está feito, está consumado. Deus me ama e Deus me perdoou. Eu vi uma ilustração de um pastor outro dia sobre a graça, eu gostei muito. Ele falou, imagine um corredor fazendo uma maratona, né? E ele está lá, correndo. A hora que ele está lá pelo quilômetro, sei lá, 24, 30, uma maratona de 40 quilômetros, ou 42, não sei exatamente o número que é. Chega uma hora que ele vai precisar de um oxigêniozinho a mais, não é verdade? Ele vai precisar. E o que ele faz? Ele arregaça mais a boca e
puxa mais ar para dentro. A graça é assim, já está tudo à sua disposição. Você apenas abre um pouco mais a boca e recebe, meu irmão. Você não vai lá, não, agora eu vou pagar uma promessa, fazer alguma coisa para produzir oxigênio. Não, eu paguei umas penitências lá atrás, então eu tenho direito a mais oxigênio. Não, meu irmão, só abre a boca e respira. E recebe o favor de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu gostei muito dessa ilustração e que tem a ver exatamente com a mesa que está posta. E uma outra coisa, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês sobre esse ano do alvoroço. Coisas foram mexidas na sua e na minha vida. Algumas coisas que nós achamos que nós não iríamos conseguir sobreviver, no fim, outras oportunidades surgiram. Como já mencionei, tivemos perdas, tivemos sofrimento. Eu não estou de forma nenhuma menosprezando o que você passou esse ano. Mas eu quero que você perceba que Deus usou o que aconteceu esse ano para você perceber o quanto Ele te ama. Meu irmão, em março, quando começou essa pandemia aqui no Brasil, enfim, oficialmente, ou enfim, você achou que chegaria até hoje nesse lugar? E provavelmente tem um churrasquinho gostoso esperando você hoje à noite ainda, ou uma coxinha de um frango gigante, alguma coisa assim que rip. Não há de ver que Deus cuidou de você e de mim? É interessante, amados, que nós colocamos como lema da nossa igreja, amor com fé, de Gálatas capítulo 5, versículo 6. E eu quero passar rapidamente, não sei se é rapidamente, mas eu quero passar pelo tema amor com você. 2021, meu irmão, é o tempo de você experimentar e compartilhar o amor de Deus. Como você ainda não experimentou e ainda não compartilhou. Você crê nisso? Você crê que há mais do amor de Deus para experimentar? Não, pastor, eu acho que eu já experimentei tudo que tinha do amor de Deus. Meu irmão, então eu estou aqui para dizer para você que tem mais para você experimentar do amor de Deus. Quantos querem experimentar mais do amor de Deus? Eu quero. Deus, eu quero. Meu irmão, não só isso, mas também compartilhar mais o amor de Deus. É interessante, amados, que eu separei o texto de 1 Coríntios capítulo 13. Eu gostaria que você olhasse comigo, 1 Coríntios capítulo 13. Me ouça, por favor, o que a Bíblia diz aqui. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amados, para nós entendermos isso aqui é muito importante, nesse tempo de alvoroço, de coisas que estão mudando. Meu irmão, essa é a arma mais poderosa que você tem para 2021. O amor de Deus. É a arma mais poderosa. Arno, mas eu li um livro de batalha espiritual. Eu também já li vários. E é muito bom, é importante. Arno, mas eu aprendi é muito bom também. Mas Arno, eu agora sei orar pelos enfermos. É ótimo. Mas a arma mais poderosa
que você tem para a tua família é o amor de Deus. E usando uma palavra de um outro ministério, a terapia do amor. É disso que você e eu precisamos. É interessante, amados, se nós vermos, só para entender um pouco por que Paulo fala sobre isso. Se você olhar algumas das outras cartas que Paulo escreve para Efésios, para Tessalonicenses, Paulo elogia as igrejas pelo amor que elas mostram entre si. Quando chega em Corinto, essa carta aos Coríntios, ela é diferente. Paulo, se você olhar os versículos anteriores, os capítulos anteriores, aliás, o capítulo 12 e o capítulo 14, ele trata dos dons do Espírito. E Paulo, ele elogia, diz, olha, vocês não são fracos, vocês têm palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, vocês oram em língua, vocês interpretam, vocês profetizam, vocês têm fé, vocês são bons em doação sacrificial. E ele coloca assim, olha, realmente, nessa área ministerial vocês são fortes, mas é o seguinte, falta para vocês o mais importante, vocês perderem em algum momento da caminhada o amor de Deus, vocês perderam. E aqui quando fala em amor, meus irmãos, algumas pessoas confundem, né, com alguns, mas será que ele está falando de amor de marido e mulher? Aqui não, ele está falando de que tipo de amor? O amor ágape. Ele está falando do amor entre nós, meus irmãos. E é interessante que no capítulo anterior, ou alguns capítulos antes, Paulo, ele chega a puxar a orelha dessa igreja e diz, olha, vocês são tão bons nos dons, só que vocês são uma igreja que não conseguem se perdoar. E vocês têm contendas entre vocês a ponto de levarem os perrengues de vocês na frente de juízes ímpios. Lembra dessa passagem? É em Corinto que estava acontecendo. Os caras eram feras nos dons, mas fracos no amor de Deus. E isso para mim, quando eu li isso e estava meditando sobre isso, e tenho conversado com alguns pastores sobre isso, meu irmão, cada vez mais fica claro, e eu oro para que fique claro para você, a partir de 2021 também. O que importa mesmo é o amor de Deus. Aliás, lá em Gálatas 5:6, Paulo ele fala, não é circuncisão nem incircuncisão, tanto faz. Ele coloca essa discussão que muitas vezes existe entre lei e graça, ele diz, pessoal, isso não é tão importante, o que importa mesmo é que o amor de Deus seja manifestado com fé. E aqui, ele vai falando e ele diz, olha, na igreja de vocês, se você olhar nos capítulos anteriores, ele entrega um rapaz que estava dormindo com a madrasta, com a esposa do pai dele. Mas como é possível uma igreja tão cheia de dons? Porque em algum lugar eles perderam o amor. E meu irmão, muitas vezes isso acontece no nosso meio. O irmão ele diz, eu tenho a revelação. A minha igreja é melhor porque aqui a gente revela tudo. Não, a minha igreja é melhor porque aqui a gente cura tudo. Não, a minha igreja é melhor porque aqui a gente prospera todo mundo. Não. E de repente você vai olhar com uma lupa um pouquinho mais de perto, aonde está o considerar o outro superior a si mesmo? Aonde está o amor? E é interessante, meus irmãos, olha o que Paulo diz aqui sobre o amor. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Você entende o que significa isso? Naqueles dias, nos dias de Paulo, havia duas entidades pagãs ali em Corinto. Uma se chamava Dionísio e a outra, se não me engano, Cibele. E na hora da reza para essas entidades pagãs, tocava-se um sino. E o som era muito irritante. Era o som, o historiador ele escreve da seguinte forma, era um som como um cachorro. Sabe aquele cachorro do teu vizinho, aquele latido incômodo? Bem naquela hora da tua soneca. E você quer uma corda para enforcar aquele cachorro? Você já pensou nisso, você já pensou em mil maneiras de matar o cachorro do teu vizinho. Você já andou até perguntando como é que faz. É isso mesmo. Aquele som incômodo. Ele diz, você pode falar a língua dos anjos, a língua dos homens, se você não tiver amor,
você é como aquele som que irrita os outros. Você ofende as pessoas. Meu irmão, fala a língua dos anjos dos homens, está falando de revelação. Já viu pessoas que têm uma palavra, mas são duras na hora de entregar? Não, comigo é assim mesmo. Eu já vou falando mesmo, eu já chego dando uma voadora, dou no joelho, dou na canela. Não, meu irmão, se não tiver amor, não adianta nada. Se não tiver amor na hora da oferta, na hora da ceia, na comunhão, no louvor, não vale nada. É como metal que soa, é como um sino que irrita as outras pessoas. Ele diz mais: ainda que tivesse o dom da profecia, conhecimento, conhecesse todos os mistérios, ainda que tivesse toda a fé, se não tivesse amor, eu nada seria, eu nada seria. É interessante que naqueles dias, meus irmãos, era muito valorizado o conhecimento. E Paulo diz, olha, você pode decorar tudo, você pode conhecer tudo, você pode ter todos os dons de conhecimento. Se você não tiver amor, isso não adianta. Eu digo para muitos pastores, eles me falam assim, pastor, a minha igreja eu não tenho muitas luzes coloridas. Bom, hoje nem nós temos. A minha igreja não tem um som bom. A minha revelação, eu não passo do Jesus te ama. Pastor, eu não tenho, eu mal tenho um Motorola para gravar um culto lá para. Meu irmão, se você tiver amor na tua igreja, é o que basta. Por que você acha que algumas igrejas se mantêm por décadas? E você olha aquela igreja, poxa, mas lá não tem nenhum pregador conhecido, lá não tem nenhum louvor daquele não sei o quê, porque as pessoas são amadas. O amor, meu irmão, é a resposta para você, para o teu casamento, para a tua casa, para a tua empresa. Comece a amar os teus colaboradores, os teus colegas de trabalho. Paulo ele está se desesperando literalmente. Se você não tiver amor, você pode ter todos os dons, você não vai conseguir avançar. Ele fala mais, ele fala do amor sacrificial. Ele diz, olha, vocês podem doar toda a fortuna de vocês para os pobres. Você pode inclusive se matar. Se você se matar em prol de outros, ou se deixar matar, ou entrar num incêndio para salvar alguém, pronto. Se você não tiver amor, não tem valor algum. Naqueles dias, acreditava-se muito, como hoje, alguns terroristas islâmicos acreditam, olha, se eu der a minha vida, eu vou aparecer num paraíso em outro lugar, rodeado de mulheres e bebida e não sei o quê. Por que você acha que um terrorista ele se mata com explosivo? Porque ele acredita nisso. Ele entende que é um tipo de sacrifício pela causa. E Paulo está dizendo, olha, mesmo que você cristão, dê a tua vida no lugar de outro, se não for por amor, não tem valor nenhum. Você não vai ganhar nada com isso. E a partir desse ponto, Paulo ele começa a descrever o que é o amor. Ele fala também o que o amor não é e fala o que o amor produz. Por exemplo, ele diz, o amor, olha o que diz ali a partir do versículo 4, o amor é paciente. Eu não vou passar por todos os pontos, mas ouça isso aqui. Quando a Bíblia diz que o amor é paciente, ele está falando de suportar. E tem uma palavrinha grega aqui, é a palavra ribomone. Está falando de suportar, de ser paciente com o próximo. Muitos de nós somos extremamente pacientes com situações, com circunstâncias. Por exemplo, esse ano que passou, haja paciência e você, como um cordeirinho, usa máscara, não é assim? Não é assim? Um poço de paciência para usar máscara. Ou alguém se rebelou contra a máscara? Alguém amaldiçoou essa máscara? Alguns até fizeram uma decoração, tem até um desenho, tem a foto do pastor, tem alguma coisa, Mas pacientemente, não, mas é uma circunstância. Esse ano também, você pacientemente gastou uns 5 litros de álcool gel. Eu não sei, se for contar quanto cada um gastou, mas não, é bom. Haja paciência. Sabe quando sai da piscina que está tudo enrugadinho? Tem irmão que está assim já, está parecendo até o osso já de tanto.
mas é assim, então você é paciente. Mas não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o amor é paciente com o meu próximo. Pastor, a máscara eu aguento, o álcool gel eu aguento, até uma vacina chinesa, pastor. Mas o meu irmão, aí já é pedir demais. Pois é, mas é disso que a Bíblia está falando. De caminhar a segunda milha, de se esforçar uma vez mais, de perdoar uma vez mais, de orar uma vez mais. Eu já compartilhei esse testemunho há uns anos atrás, mas em 2008, quando pastorava uma igreja lá em Campo Largo, um dia um líder de um grupo familiar, ele me procurou dizendo o seguinte: Arno, eu preciso de uma intervenção no meu grupo familiar. Falei, por que, irmão? O que está acontecendo? Olha, meu grupo é uma bênção, são pessoas maravilhosas, mas tem um irmão fulano de tal, eu não aguento mais ele. Agora um parênteses, quem era o irmão fulano de tal? Era um senhor, sozinho, que vivia de favor num quarto de um irmão da igreja. Esse senhor trabalhou muitos anos numa mina de ouro que tem lá em Campo Largo, e eu não sei que tipo de doença ele contraiu lá, que no cérebro dele, de tempos em tempos, um bichinho andava lá dentro, e aí ele dava uns tilt assim na cuca dele. Então ele era aposentado, morava de favor. Fecha parênteses. Esse era o irmão que ele se referia. Eu perguntei, tá, mas qual o problema com o irmão? Ele falou, Arno, olha, o grupo familiar começa às 8. Às 5 da tarde ele já está lá na casa das irmãs. E já quer café. Porque afinal de contas, eu falei, mas também, sozinho em casa, eu também ia querer um café às 5 horas, né? Pois é, mas daí as irmãs têm que fazer café, daí ele fica para o grupo. E pede sempre a mesma coisa. Pois é, ele é um cara de fé. Daí eu pensei, para pedir sempre a mesma coisa para você é porque ele acredita na tua oração. Não, e depois é o seguinte, Arno, sempre tem que dar carona para ele para casa. E ele é sempre o último a ir embora. E ele foi se queixando do irmãozinho lá, né? E eu me lembro que aquele dia o Espírito Santo foi fantástico comigo. Eu falei, irmão, me faz um favor, anda mais uma milha com esse querido. Ande mais, seja um pouco mais paciente, demonstre um pouco mais de amor por ele. Aí ele saiu meio murmurando assim, mas tá bom. Você acredita que 3 meses depois, aquele senhor teve um mal súbito e faleceu? E lá vou eu fazer o funeral dele. E aí no funeral só tinha o pessoal da igreja, uma prima distante e pouquinha gente. Eu não precisei falar nada para aquele líder, eu só olhava para ele, olhava para mim e ele ficava assim, né, tipo, meu irmão, você já pensou se eu chego para aquele querido irmão e digo, ó, moço, você está incomodando o grupo familiar, nós vamos tirar você. Você imaginou a tristeza, a angústia? A Bíblia diz que o amor é paciente, meu irmão. Esse ano em diante, se prepare para destilar amor para as pessoas. E aquelas que você nem gosta tanto assim. O amor é paciente. Inclusive dentro da tua casa. Inclusive o cunhado que você vai encontrar hoje à noite. Que já está esperando você, já deve ter tomado umas 5 cervejas até essa hora, antes da ceia de ano novo. Você tem a chance de amá-lo, de perdoá-lo de novo e destilar amor. A Bíblia diz que o amor é paciente com pessoas. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor, ele não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não leva ninguém a se vangloriar. A Bíblia diz no capítulo 3 de Coríntios, ninguém se vangloria nos homens. Não faça culto à personalidade. O amor não se porta inconveniente, não visa seus próprios interesses. Meu irmão, 2021 em diante, isso aqui vai ser uma mensagem que vai alvoroçar a tua vida. O amor, você vai estar tão cheio do amor de Deus que você não vai mais se portar inconvenientemente. Já se portou inconvenientemente? Pergunte para a tua esposa ou para o teu marido. Já. O amor, ele não se porta inconvenientemente. Você já passou vergonha com um membro da tua família? Provavelmente. O amor é diferente. O amor não se porta inconvenientemente. O amor, ele se satisfaz com aquilo que ele tem. O amor, ele não se ufana, ele não se vangloria. Meu irmão, está descrevendo você cheio do Espírito Santo, andando sobre a face da terra, destilando amor para as pessoas, sobre a vida das pessoas. É interessante que o amor
tudo sofre. Quando fala sobre tudo sofre, de novo entra pessoas, né? Aí eu sofro, eu uso máscara, pastor, até quando eu faço ginástica, até quando eu vou na piscina, eu mergulho de máscara. Não é isso que a Bíblia está falando. O amor leva você a abrir mão daquilo que é teu de direito para o teu próximo. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Amados, o amor, ele é superior aos dons. Registre isso. O amor é superior aos dons. A Bíblia diz que línguas, profecias, conhecimento, tudo isso passará. Mais adiante ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu agia como menino, mas eu cheguei a ser homem. Do que ele está falando? Será que ele está falando só da vida eterna? Ou ele está falando de você se converter a essa verdade? Que você é depositário e você é entregador do amor de Deus. Quando eu era menino, eu só precisava receber amor. Mas agora que eu sou maduro, eu compartilho o amor de Deus com as pessoas à minha volta. Amém, meus irmãos? Essa semana tive o privilégio de passar uns dias na praia. E aí estava lá com o meu netinho. Meu irmão, tenha netos, meu irmão. Fazendo um parênteses. Eu já estou incentivando lá em casa, né? Gêmeos, trigêmeos, assim, muitos netos. Mas enfim, estou lá. E aí passa o carrinho de milho verde. Meu irmão, praia com milho verde é a combinação tropical perfeita, não é verdade? Aí pedi lá um milho verde e tal. E daí eu voltei a sentar, o rapaz faltava em três assim, uma senhora, um senhor e um rapaz. Daí ele falou, patrão, pode sentar lá que a gente já leva o milho lá. Então beleza, fui promovido a patrão dele, sentei lá, fiquei esperando o meu milho verde lá, pastor Eliseu. E aí eu vi que o rapaz, ele pegou o celular e ele olhava assim. Eu olhei assim, eu pensei, será que está contra o sol o celular? Mas daí eu vi que ele fazia assim. Falei, levantei e fui lá. Perguntei, moço, você tem um problema na tua visão? Não, não tenho não. É que é o reflexo. Aí o pai dele falou, não, ele tem. Ele é praticamente cego. Ele falou, ele nasceu com problema nos olhos, tal. Eu perguntei, qual é o teu nome? É Paulo. Quantos anos você tem? 21. Você crê que Jesus pode curar você? Aí o pai já largou o milho verde lá. Perguntei, vocês são crentes? Não, mas a gente já foi. Falei, então já puxa a orelha. Vamos orar? Você crê que Jesus pode te curar? Vamos orar. Meu irmão, a praia é o teu púlpito, o campo é o teu púlpito, meu irmão. O amor de Deus, você tem que estar tão cheio, destilando amor. O que menos importa é o resultado, o que mais importa é manifesta o amor de Deus. E pude orar com aquele menino ali, mas pense que prazer foi orar por ele ali, na beira da praia, ao som das ondas, cheio de milho verde. Orei com ele, abençoei a vida dele, ele recebeu, o pai e a mãe receberam a palavra. Eu falei, olha, você agora procura a igreja tal, eu tinha visto uma igreja ali perto, é aquela igreja que você tem que ir, vá lá naquela igreja. Eu vi uma bola de neve bem bonita ali perto. Eu conheço, pastor, então vá lá. O milagre já é teu, você vai experimentar a cura da tua vista. Meu irmão, esse é você. Você crê nisso ou não? Meu irmão, chega de viver para nós mesmos. Arno, mas eu queria que alguém orasse por mim. É tempo de você orar pelos outros. O amor é isso, meu irmão. O amor, ele quer compartilhar, quer que as pessoas recebam a graça, a salvação. É interessante que quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu cresci, eu agora penso como homem. É interessante, e o caminho para o final do que eu quero falar, nós queremos orar, queremos profetizar sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz em Gálatas 5:6 que o amor precisa ser energizado pela fé. Precisa ser manifestado pela fé. O nosso amor, meu irmão, ele não é uma ideia vaga. Ele é manifestado pela fé. Ele é manifestado pela fé. E ouça isso. A fé, e talvez isso vai te aliviar. A fé não é ausência de dúvida. A fé, ela vence as dúvidas que você tem. Isso é muito importante, meu irmão. Existem algumas pessoas que passaram por uma postura de arrogância
ao invés de dependência, uma postura de fé. É diferente. Quando, meu irmão, até Abraão, para exercer o maior ato de fé dele, ele precisou de mais uma pessoa. Ele precisou de Isaac. Se Isaac não estivesse lá, o maior ato de fé de Abraão não teria acontecido. E muitos cristãos estão batendo no peito, não, eu me basto, eu consigo sozinho. Não é assim, meu irmão. O amor precisa ser manifestado com fé. Eu preciso de você para isso e você precisa de mim para isso. É interessante nós vermos, se você abrir a sua Bíblia, mais um texto, por gentileza, em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4, se você abrir esse texto, você vai entender o que eu estou falando. Hebreus, capítulo 4, o versículo 4, olha o que diz ali. Hebreus 4, pois, Hebreus 4, a partir do versículo 4, diz assim. Aliás, desculpe, o versículo 16. Melhor, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Qual que é a nossa fraqueza? Dúvida. Não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, das dúvidas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Chegamos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Meu irmão, esse texto para mim fala de fé. Quando você enfrenta situações difíceis, que você não tem resposta, você não sabe como vai ser, e você fica ali, e agora, Deus, como que vai ser? A fé, ela vence isso, porque você pode chegar na presença de Deus e dizer, Deus, eu preciso crescer nesse assunto, eu preciso de fé, tanto para manifestar para outras pessoas, como para vencer na minha própria vida. A Bíblia fala sobre receber socorro no momento oportuno. 2020 foram momentos vários, extremamente oportunos, que Deus te socorreu. E 2021 Deus vai continuar lá. E você tem liberdade de dizer para Ele, Deus, aqui estou eu, com essas e essas fraquezas, debilidades, mas eu creio na intervenção do Senhor. Deus, aqui estou eu, e eu creio que o Teu amor vai se manifestar na minha casa e através da minha casa. Deus, eu creio que essa verdade, que o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro, vai ser realidade na minha família, na minha casa. Amém, meus irmãos? O amor, ele precisa ser energizado pela fé. E a fé, meu irmão, você encontra na palavra de Deus. Você baseia a tua fé aqui. Voltando lá para o começo do que nós falamos, meu irmão, desse alvoroço da graça, ela coloca sempre a palavra de Deus no centro. Sempre, sempre. Se o Senado argentino tivesse procurado nesse livro, jamais teriam aprovado a lei que legaliza o aborto. Jamais. Meu irmão, o alvoroço da graça, o alvoroço do Evangelho, coloca a palavra no centro, coloca Cristo no centro e prega a salvação em Jesus. A minha oração é que esse 2021, e o melhor, a partir de 2021, né, você possa tanto experimentar na tua casa, mas mais do que isso, manifestar o amor de Deus para as pessoas à sua volta. Que você seja conhecido, né, como aquele que manifesta o amor de Deus. Uma vez, eu termino com esse exemplo, o pastor Rainer Bonk, que faleceu há agora 1 ano atrás, ele contou várias experiências, mas uma das que ele contou, ele passeava num cemitério lá na Alemanha e ele viu uma lápide. E lá estava escrito assim, aqui jaz fulano de tal, cuja vida era só trabalho. Aí ele leu aquela lápide e ficou pensando, e ele falou, mas isso é uma lápide para um jumento, para um burro de carga, jamais para um ser humano. Que vida miserável é essa? E não há de ver que é verdade? E aí eu pergunto para você, na tua lápide, o que vão escrever? Aqui jaz aquele que manifestava o amor de Deus, toda hora, todo dia. Aqui jaz aquele cuja vida era a demonstração do amor de Deus. Paciente, não se ufanava, não se vangloriava, não sentia ciúmes, não esmagava o seu próximo. Você recebe essa palavra? Eu gostaria de convidá-la a ficar em pé, por gentileza.
Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem todas as respostas. Nós não temos, mas o Senhor as tem. E nós temos o Senhor. Pai, obrigado porque esse ano 2020, quando nós olhamos para trás, nós vemos a boa mão do Senhor. Pai, em meio a perdas tão doloridas que tivemos, mas também em meio a vitórias e novos horizontes que se abriram. Pai, o Senhor sempre esteve conosco. Senhor Jesus, o Senhor sempre esteve conosco e o Senhor sempre estará. Obrigado, Deus, porque chegamos ao final desse ano e podemos sim olhar com gratidão, porque o Senhor esteve conosco. Pai, podemos olhar para o próximo ano com expectativa das coisas novas que virão da parte do Senhor. Desde já, Pai, abrimos o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito para receber aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, as nossas casas. Pai, 2021 é o ano da colheita tripla. Eu declaro sobre a tua vida que 2021 você colherá 3 vezes mais do que tudo que você já colheu na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas finanças e no teu ministério e na tua saúde. 2021 é o ano da colheita tripla, é o ano da colheita triplicada. 2021 é o ano em que você vê Deus abençoando aquilo que sobrou na tua mão, em que você esquece aquilo que perdeu. 2021, você começa a ver brotar nas tuas mãos, frutificar e florescer e dar fruto. Aquilo que sobrou, aquilo que você acha que é tão pouco, aquilo que são os 5 pães e os 2 peixinhos que sobraram na tua mão, você vai ver se multiplicar e alimentando multidões. E nessa multidão está inclusa a tua casa, a tua família. Alguns desejos que você tem para a tua casa, para a tua família, vão se cumprir. 2021 é o ano em que você aprende a se alegrar com aqueles que se alegram. É o ano que você aprende a celebrar a vitória do teu próximo. Chega de invejar, chega de ter ciúmes. 2021 é o ano de se alegrar com a vitória do teu irmão, com a vitória do teu próximo. 2021 é um ano de fé. 2021 é o ano de exercer fé, mas é um ano de exercer fé de resultados, meu irmão. Ver as pessoas curadas através da tua oração, ver a prosperidade na tua mão. 2021 é um ano de exercer fé e de ver o cumprimento das promessas de Deus no teu ministério, na tua casa, na tua vida. 2021 é um ano de crescimento para você, em todas as áreas. 2021, ouça isso. 2021, meu irmão, é o ano de você pagar todas as tuas dívidas. Receba isso, meu irmão, anote isso. 2021 é o ano de pagar todas as tuas dívidas, as mais antigas, as mais chatas, as que mais te oprimem, que mais te atazanaram esses anos. 2021 é o ano de pagar as tuas dívidas. E mais, 2021 é o ano que você começa a emprestar dinheiro para outras pessoas e não pega mais emprestado. 2021 você vai emprestar. Você vai emprestar teu carro, tua casa, você vai emprestar. E não vai mais pedir emprestado. 2021, registre isso, meu irmão. Registre isso. 2021 é o ano em que você vai comprar coisas. 2021 não será um ano de vender. Será um ano de comprar, de você expandir. 2021 é o ano de você comprar, não de você vender. 2021 é o ano de você conhecer Deus e fazer Deus conhecido. 2021 é um ano de alegria, e alegria verdadeira, que é a alegria no Senhor. Você já experimentou muita alegria passageira, você já tentou preencher alguns espaços com algumas alegrias passageiras. 2021
É o ano de experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro descanso, o descanso da obra concluída, o descanso da obra de Jesus concluída e das tuas obras concluídas. 2021, ano de alegria, pastor Guilherme. É um ano de alegria lá no teu ministério. É um ano de alegria lá no bairro do IP. É um ano de alegria, alegria do Senhor. 2021 é um ano das amizades corretas. Você vai ter bons amigos. Chega de traição, chega disso. 2021 você começa a ter bons amigos, meu irmão, em que você pode confiar novamente. 2021 é o ano, anote isso, registre isso. 2021 é um ano de produção na tua vida. Ah, mas eu achei que eu estava parando. É ano de produção ministerial, financeira, profissional, estudantil, sentimental. É ano de produção, inclusive de bebês. Tu que é patroa, nós vamos ter mais um bebê. E se tiver dúvida, é só olhar para Sara. É ano de produção. Você achou que já estava parando? É agora que você vai começar. É agora que você vai começar. 2021 é ano de resultados. Eu termino dizendo que Deus, Ele te salva por amor do seu nome. Deus, Ele te salva por amor do seu nome para fazer conhecido o seu poder. Deus, por você, Ele repreende o mar vermelho. Deus, por você, Ele livra você daqueles que te odeiam. Deus livra você daqueles que te odeiam. Deus livra você daqueles que te odeiam. Homens e demônios, Deus livra você daqueles que te odeiam, meu irmão. É ano de sacudir o jugo, de sacudir as amarras. É ano de caminhar seguro, de caminhar livremente. Muitos aqui vão experimentar um frescor da vida que ainda não experimentaram. Andar em segurança, em quietude, em confiança, porque Deus é com você, Deus é conosco, meu irmão. Deus está com você, Jesus está conosco. Pai Celestial, eu creio em cada uma dessas declarações, as faço em nome do Senhor Jesus e as libero sobre teus filhos, sobre nossas vidas. Quero também desfrutar dessa palavra. Torriqueira, labacheira, labamas. Pai, eu ainda oro, declaro, Pai, esse ano para todo o teu povo, para a nossa igreja, cada um que aqui está, que nos acompanha, cada membro dessa igreja, desse nosso colegiado. Pai, eu declaro o livramento de acidentes, o livramento de tragédias, o livramento de moléstias. Pai, toda palavra de derrota e frustração contra nós, eu anulo em nome de Jesus, baseado na obra do Senhor Jesus. Pai, declaro que é ano de milagres, é ano do extraordinário, é ano de coisas novas. É ano de deixar o passado no passado, jogar fora coisas velhas e experimentar as delícias, as novidades, as maravilhas do Senhor. Torriqueira, labamas. É ano, Pai, em que as famílias se convertem um membro ao outro. Pai, é ano em que os planos do diabo são frustrados contra nós. Pai, é ano de vermos milagres, restauração de casamento, de famílias, de lares. Ano de vermos milagres na saúde, Pai. Torriqueira, labacheira, labamas. Tera, labamas, torriqueira, labamas, tere, libamas. Você pode dizer comigo assim: Pai, eu creio e declaro sobre a minha vida e sobre a minha casa a seguinte realidade: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma verdade na minha casa a partir desse ano, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.